Em 2024, dentro de uma escola, Nikolai é brutalmente empurrado contra a parede por Victor e exige que ele apague uma mensagem escrita no quadro negro. A razão? Anastasia, namorada de Nikolai, traiu-o com Victor durante uma semana e ele decidiu expor tudo publicamente. Ao se recusar a apagar o que escreveu, Nikolai é agredido e arrastado pelos corredores. Enquanto isso, do outro lado da Lua, uma nave alienígena mensageira aparece inesperadamente. O piloto chegou ao sistema solar por engano e acaba demitido por esse erro. Enquanto tenta ajustar os canais de rádio na nave, ele captura acidentalmente um sinal vindo de Fima, melhor amigo de Nikolai, que naquele momento jogava videogame. O contato entre humanidade e extraterrestres se estabelece pela primeira vez. Fima se torna famoso mundialmente e, graças a isso, a Terra é aceita na Federação Interestelar. Uma nova era tecnológica começa. Órgãos artificiais são cultivados em laboratórios, viagens espaciais se tornam comuns e o planeta se transforma num ponto turístico visitado por seres de todo o universo. Porém, em 2110, um incidente na fronteira da Federação desencadeia uma guerra terrível. O vilão é a Aliança dos Piratas, liderada por Glot, um ser dotado de poderes psicocinéticos e a capacidade de viajar no tempo. Cada vez que perde uma batalha, ele retorna ao passado e avisa seu exército sobre as táticas inimigas, garantindo a vitória. A Terra envia uma unidade especial até o centro do covil pirata. Lá, Kira enfrenta Glot em combate direto e consegue derrotá-lo, mas perde a vida no processo. 100 anos depois, sua filha, Alice, estuda na mesma escola que Nikolai frequentou. Após as aulas, ela vai até uma floresta acompanhada pelo robô Werther, criado por seu pai Igor, para praticar combate usando um holograma de treinamento. Alice usa luvas especiais que permitem interagir com a simulação e bloquear os ataques simulados. Apesar de habilidosa, ela ainda não domina totalmente a técnica e acaba sendo derrotada. Mesmo assim, insiste em repetir o exercício. Tão concentrada está na luta que nem percebe Igor se aproximar e acaba acertando o nariz dele com um golpe acidental. Em casa, enquanto cuida do ferimento do pai, Alice ouve uma reprimenda por ter se distraído durante as aulas. Igor também questiona as luvas e ela revela que foram enviadas por uma academia militar espacial interessada em sua inscrição. Igor desaprova a ideia, mas Alice insiste. Quer estudar lá para procurar por sua mãe, cujo corpo nunca foi encontrado. Como os piratas manipulam o tempo, ela acredita que Kira possa ter sido enviada ao passado. Quando Igor argumenta que, caso isso fosse verdade, Kira já teria enviado algum sinal, Alice o leva até uma árvore com um coração desenhado no tronco. Há pouco tempo, ela pediu a Werther que analisasse a marca e descobriu que tem cerca de 100 anos. Algo impossível, a menos que tenha sido feita por sua mãe no passado. Igor acha que ela está tirando conclusões precipitadas e, frustrada, Alice se tranca no quarto. Werther escaneia-a discretamente e percebe que ela está próxima de um colapso emocional, mas Alice ignora o alerta e pede mais uma análise de reconhecimento facial. Ela continua buscando, entre fotos antigas, alguém que se pareça com sua mãe, mesmo sabendo que já fizeram essa busca milhares de vezes sem sucesso. Hoje, seus olhos param em Margarita, uma professora que trabalhava em 2024. Na mesma época, Anastasia continua gravando Victor espancando Nikolai. A briga termina no interior da sala de aula, onde são interrompidos pela professora de física Margarita. Mais tarde, a mãe de Nikolai é chamada à diretoria para discutir o comportamento do filho. Ela recolhe os dispositivos eletrônicos do garoto e o obriga a limpar o que escreveu no quadro. Fima acompanha Nikolai enquanto ele tenta remover a mensagem, mas como foi escrita com tinta permanente, um pano comum não é suficiente. Desesperado, Nikolai invade o laboratório trancado e vasculha as prateleiras em busca de algo mais eficaz. É quando percebe objetos sendo atraídos como ímãs e vê a água em um recipiente vibrar perto de uma foto na parede. Ao movê-la, encontra um compartimento secreto. Dentro há uma caixa extremamente pesada que faz seu nariz sangrar. Quando uma gota de sangue toca a superfície, a caixa começa a brilhar. Ao abri-la, encontra uma pequena esfera de energia que salta para sua mão e entra em seu corpo, causando tontura e tremores intensos, como se sofresse um ataque epilético. Enquanto Fima corre à procura de ajuda médica, Nikolai ouve uma voz misteriosa dizer: Cosmeon retornou a este sistema. Descendo às pressas pelas escadas, outras vozes
vozes começam a surgir, dizendo coisas como "você morrerá rapidamente" e mencionando claramente os nomes de Nikolai e Alice. De repente, o corredor e todos os objetos ao redor se distorcem e Nikolai é teleportado para fora da escola, sem saber que esse evento pode estar conectado ao destino de Alice e ao futuro da própria humanidade. Ainda tonto, Nikolai tenta pedir ajuda a um estranho, mas se assusta ao ver o capacete bizarro que o homem usa. Sem entender nada, ele acaba esbarrando em Alice, que ao vê-lo de perto, pensa estar sendo atacada e joga-o no chão. A dor faz com que Nikolai volte a si e veja com mais clareza. Com uma expressão confusa, ele aceita a mão estendida por Alice e se desculpa pelo golpe. Nikolai pede por uma ambulância, dizendo que não tem seu celular, o que desperta a desconfiança de Alice. Ela examina suas roupas e checa sua carteirinha de estudante, descobrindo que ele é do passado. Para testar sua teoria, ela aponta para os carros voadores, robôs domésticos e outras tecnologias ao redor, revelando que estão no ano de 2124. O choque é grande demais para Nikolai, que desmaia na hora. Enquanto isso, dentro da prisão de BS. Isolamento de titânio. O pirata Jolly derruba guardas até alcançar a cela onde Glott está preso. Ele explica que foi escolhido como novo líder da Aliança Pirata, mas não pode assumir oficialmente enquanto o antigo comandante ainda estiver vivo. Quando levanta sua arma, Glott finalmente se vira e revela algo crucial. Cosmeon está chegando e pode ser a chave para vencerem a guerra. Os dois inimigos selam um pacto incomum, apertam a mão um do outro com uma moeda entre elas, marcando simbolicamente seus braços. Jolly atira, mas a bala não machuca Glott. Prova de que o acordo funciona. Ele abre a cela e liberta Glott, que logo coloca seu poder à prova. Controla um dos guardas que entram, forçando-o a atirar no parceiro e depois a se autodestruir. De volta à realidade de Nikolai, ele acorda na casa de Alice, mas entra em pânico ao ver Werder escaneando-o. Alice manda o robô sair e mostra ao garoto do passado como o mundo evoluiu. Carros voadores, mudanças climáticas resolvidas, comunicação instantânea entre planetas. Quando Igor chega, leva Nikolai ao laboratório para fazer exames. Lá descobre uma partícula estranha dentro dele, algo que só poderia ser Cosmeon. Igor fica alarmado e pergunta onde Nikolai encontrou aquilo, afirmando que deveria pertencer a Kira. Ao ouvir que veio de um laboratório da professora Margarita, Alice liga os pontos e exige explicações. Igor entrega a ela uma carta deixada por Kira antes de desaparecer. No papel, Kira revela que Cosmeon era o artefato que permitia a Glott viajar no tempo, e que ela o roubou durante a batalha final para proteger a humanidade. Ela usou essa tecnologia para voltar ao ano de 2014, onde se escondeu sob uma nova identidade, Margarita. Embora sentisse falta de casa todos os dias, achava seu dever manter Cosmeon longe dos piratas. Termina escrevendo que esperava ser perdoada por ter abandonado família e filha. Alice fica furiosa com o pai por ter ocultado tudo por tantos anos e sai correndo. Igor tenta segui-la, mas Nikolai o convence a deixá-lo resolver a situação. Enquanto os jovens saem, Igor recebe uma carta escrita em papel, algo extremamente raro no futuro. A mensagem indica que deve abri-la exatamente às 22 horas, e assim ele faz. Fora de casa, Nikolai procura por Alice com a ajuda de Werder, que alerta: Nikolai jamais deve encontrar consigo mesmo no futuro, ou causará uma interferência temporal. O robô vai à frente, mas Nikolai é surpreendido por Jolly e Glott, que o obriga a ajoelhar-se. Quando Werther avista os dois, Jolly tenta atirar nele, mas o robô desvia e dispara um alarme geral de invasão. As luzes da cidade ficam vermelhas e um círculo misterioso aparece no céu. Jolly se prepara para matar Nikolai e extrair o Cosmeon, mas é interrompido por Alice, que o ataca. Ele a empurra com força e começa uma batalha intensa. Graças às luvas especiais, Alice consegue se defender bem até roubar a arma de Jolly após prender sua lâmina em uma árvore. Glott solta Nikolai e foca em controlar Alice, enquanto Jolly a desarma com um chute e a atinge com um soco forte. Nesse momento, Igor chega avisando que as autoridades estão a caminho. Nikolai agarra a arma, mas Glott o domina mentalmente e o força a atirar em Igor. Desesperada, Alice corre em direção ao pai, quando algo inesperado acontece. O Cosmeon, dentro de Nikolai, se ativa, teleportando todos para o passado. Um carro quase atropela Jolly, que destrói o veículo com sua lâmina. Um
segundo automóvel dirige-se a Glot, que controla o motorista e o joga contra uma parede. Jolly arremessa sua arma contra Nikolai, que fica preso dentro de um carro. Alice o livra rapidamente e os dois fogem enquanto o dono do veículo tenta confrontar o pirata e acaba esmagado pela porta quebrada de seu próprio carro. Jolly salta de carro em carro atrás deles até cercá-los. Quando tenta atingir Alice, descobre que é apenas um holograma criado por Werther. Furioso, destrói o robô em 2 pedaços. Depois, volta para perto de Glot, que observa fixamente o círculo no céu. Quando Jolly começa a irritá-lo com perguntas, Glot usa seu poder para controlar um motociclista e jogar o pirata no chão. Mesmo assim, Jolly ri e percebe que Nikolai esqueceu sua jaqueta, com a carteirinha de estudante dentro. Depois do confronto, Nikolai leva Alice até o apartamento de Fima, já que os pais dele estão viajando. Para convencer Fima de que tudo o que estão vivendo é real, Alice mostra suas luvas tecnológicas. Mas mesmo assim, ele se recusa a deixá-los ficar, alegando que precisa se preparar para um campeonato de jogos no dia seguinte. Sem opções, Nikolai decide levá-la para sua casa e inventa uma história para a mãe. Diz que Alice estava perdida na cidade. No quarto, ele mostra a ela uma música de rap que escreveu. Num momento de coragem, tenta beijá-la, mas ela o rejeita gentilmente. Enquanto isso, Jolly continua perguntando aos motoristas de carros parados como chegar à escola de Nikolai. Um taxista pensa que ele quer uma corrida e pede pagamento adiantado. Sem paciência, Jolly ameaça o homem com sua lâmina e sai correndo assustado. O pirata entra no carro e, após mexer em alguns botões por acidente, faz o veículo dar ré e bater. Desiste do automóvel, pega o celular do motorista e segue as instruções do GPS. Logo depois, o incidente aparece nos noticiários, com vídeos gravados por pessoas nas ruas. Kira vê as imagens e reconhece imediatamente Jolly. Ela começa a procurar seu equipamento antigo, lembrando-se de onde o escondeu. No dia seguinte, Nikolai e Alice vão para a escola. No caminho, são interceptados por Victor e Anastasia, que fica furiosa ao ver que seu ex-namorado já tem uma nova namorada. Enquanto Anastasia xinga Alice, Nikolai avista Kira e corre atrás dela, contando sobre o Cosmeon e a filha que ela nunca conheceu. De repente, Jolly surge no prédio e joga a recepcionista contra a mesa antes de destruir o catracão. Anastasia percebe que a luva de Alice está brilhando e força Victor a se esconder com ela. Quando Jolly reconhece Kira, a recepcionista ativa o alarme de incêndio e todos os alunos saem correndo. Kira parte para cima de Jolly, usando também uma luva especial, provando que é tão habilidosa quanto os rumores diziam. Apesar de ser um oponente extremamente ágil e forte, Alice se junta à luta para ajudar sua mãe. Depois de um olhar carregado de emoção, as duas enfrentam Jolly juntas, mas ainda têm dificuldade para derrotá-lo. Jolly consegue lançar Kira através de uma porta e golpear Alice com tanta força que a joga contra uma janela. Kira, furiosa, usa a própria porta quebrou para atacá-lo, distraindo-o enquanto Alice ajuda os estudantes restantes a escaparem. Com um golpe certeiro, Kira derruba Jolly por alguns segundos, criando uma chance para que todos corram e se escondam. Dentro de uma sala de aula. Lá dentro, eles empurram mesas para bloquear a porta. Jolly quebra a janela, mas não consegue entrar. Então começa a cortar a parede com sua lâmina até abrir um buraco grande o bastante para passar. Kira volta a enfrentá-lo, tentando convencê-lo de que Glot está apenas usando-o e vai abandoná-lo, assim que não precisar mais dele. Nikolai tenta se concentrar para ativar o Cosmeon, mas não consegue se focar. Então Alice o beija, e isso o ajuda a se estabilizar. A energia do Cosmeon finalmente desperta ao redor deles, e Kira dá um chute poderoso que manda Jolly de volta pelo buraco. O grupo some num clarão, deixando o inimigo para trás. Quando reaparecem, estão em um futuro completamente diferente, um mundo pós-apocalíptico. Ao olharem pela janela, veem prédios destruídos, céus cinzentos e naves piratas dominando o espaço aéreo. Um robô entra na sala e Kira o ataca, arrancando sua máscara e revelando Werther por baixo. Aliviados, seguem o robô por entre os destroços enquanto ele explica o que aconteceu. Glot usou seus poderes para controlar Fima e o fez ir à escola no lugar de participar do torneio de jogos. Assim, Fima nunca capturou o sinal alienígena e a Terra nunca entrou para a Federação Interestelar. Glot usou o computador de Fima para se comunicar com os extraterrestres primeiro, garantindo que a Aliança Pirata chegasse antes dos humanos. Isso permitiu que os piratas estabelecessem uma base defensiva invencível e transformassem
transformaram a raça humana em escravos tecnológicos. Werther conduz o grupo até um apartamento escondido onde encontram Jolly. Ele perdeu uma mão durante a guerra e agora usa uma prótese mecânica. Surpreendentemente, ele oferece comida e diz que só quer conversar. Revela que salvou Werther e que decidiu se voltar contra Glott, que o traiu exatamente como Kira havia previsto. Porém, por causa do pacto selado com a moeda, não pode matá-lo. Ao ouvir o nome Cosmeon, Kira parte para cima dele, mas Jolly jura que não deseja possuir o artefato, só quer liberdade. Relutantemente, Kira concorda em deixá-lo guiá-los até Glott, desde que ele garanta proteção legal no futuro. Jolly compartilha seu plano. Devem impedir Glott no passado, retornando ao momento exato em que Nikolai criou a fissura temporal. Nikolai sugere usar o Cosmeon agora, mas Jolly explica que Glott pode rastrear as ondas gravitacionais do artefato, então precisam esperar uma janela temporal segura. Nesse instante, um robô pirata aparece na janela para fazer a inspeção mensal do apartamento. Jolly abre a geladeira, onde guarda uma coleção de membros humanos, e troca sua prótese por uma mão verdadeira. Mostra ao robô, que a escaneia e vai embora, sem desconfiar de nada. Enquanto Jolly mostra a Kira sua coleção de armas, Nikolai sobe até o telhado com Alice e, nervoso, convida-a para um encontro depois que tudo isso acabar. Ela aceita com um sorriso e os dois compartilham um beijo. O momento romântico é interrompido por Kira, que precisa discutir detalhes do plano. Os jovens contam a ela sobre a morte de Igor e esperam poder reverter isso ao derrotar Glott no passado. Mas Jolly revela uma triste verdade. Tudo o que aconteceu no futuro ocorreu depois do incidente. Ou seja, Igor não pode ser salvo. Jolly sai com Kira e Nikolai, enquanto Alice fica no apartamento para proteger Fima, Anastasia e Victor. Lá dentro, Fima começa a refletir. Se Glott sabe de tudo antecipadamente, então o fato de estarem ali sem consequências imediatas só pode significar uma coisa. É uma armadilha. Eles percebem que Glott está usando Jolly para eliminar outros piratas que possam realmente matá-lo. Quando Jolly for eliminado, Glott aparecerá para recuperar o Cosmeon. Preocupada com Nikolai, Alice quer ir ajudar, mas Fima e Anastasia hesitam. É Victor quem faz um discurso sobre a importância de lutar por um futuro melhor, convencendo todos. Ele pega uma granada e saem em direção à batalha. A teoria da armadilha se confirma assim que o trio chega à rua. São cercados pelos piratas. Kira e Jolly lutam com força, tentando proteger Nikolai, que tenta se esconder dentro de um ônibus. Um pirata o persegue, e mesmo tentando se defender, Nikolai acaba capturado. De repente, Alice entra em ação, arremessando-se pela janela para enfrentar o inimigo. Mesmo habilidoso, o pirata consegue dominá-la e tenta estrangulá-la. Nikolai, corajoso, usa uma barra de metal para derrubá-lo. Quando mais inimigos aparecem, Victor lança a granada, eliminando todos de uma vez. Porém, a explosão também derruba parte de um prédio. Nikolai corre e salta a tempo de salvar seus amigos. O grupo volta ao passado e Anastasia tenta beijar Nikolai como forma de gratidão, mas ele a impede. Em seguida, manda Fima ir até seu apartamento, pegar o sinal alienígena antes de retornar ao futuro. Alice acompanha Nikolai até um esconderijo, enquanto Kira e Jolly continuam combatendo os piratas. Com tantos inimigos, escapar parece impossível. Jolly empurra Kira para dentro de um prédio e fica para trás como distração. Apesar de ser golpeado várias vezes, ele não desiste e elimina todos os piratas antes de cair. Werther aparece para se despedir dele silenciosamente. Glott surge e observa Jolly morrer e a marca na mão do pirata some. No passado, os jovens correm para o computador, mas encontram Glott já lá. Ele domina Fima e o obriga a atacar Victor. Depois controla Victor para que este agarre Anastasia. No futuro, o grupo chega ao apartamento e Nikolai ativa o Cosmeon, criando uma fissura temporal que interrompe Glott antes que ele mate Fima. Kira tenta atacar, mas Glott usa Anastasia para detê-la, forçando-a a bater na própria garota. Depois, controla Alice, fazendo-a derrubar Nikolai, o que fecha o portal. Nikolai e Alice ficam presos no futuro com uma versão de Glott, enquanto no passado, Kira luta contra os outros jovens. Com Nikolai inconsciente, Glott extrai o Cosmeon de seu corpo. Desesperada, Alice tenta reanimá-lo com massagem cardíaca, mas sem sucesso, até que usa a descarga elétrica da luva e consegue trazê-lo de volta. No passado, Glott prepara Kira para se autodestruir, mas Fima o surpreende
com um martelo improvisado. Kira recupera o controle e corta o pescoço de Glot, deixando uma cicatriz que também aparece no futuro. Nikolai vê isso como um sinal de vitória, mas Glot ainda tem um truque. Usa o Cosmeon para abrir outra janela temporal, fazendo os jovens assistirem à autoeliminação de Kira. Nikolai, porém, joga o Glot do futuro contra o do passado, causando uma falha de continuidade. Os clones de Glot começam a surgir, mas o tempo começa a rachar e o Cosmeon explode, destruindo todas as cópias. Pensando que tudo terminou, o grupo se engana. O Cosmeon precisa de um hospedeiro. Ele libera uma onda de energia que afeta toda a cidade, machucando os habitantes do apartamento. Kira tenta alcançá-lo, mas Nikolai chega primeiro e absorve o Cosmeon novamente. Antes de resetar a linha do tempo, Nikolai pede desculpas a Alice por perder o encontro. De repente, ele flutua no espaço, dentro do grande círculo de luz, e é lançado de volta à Terra. Nikolai desperta em seu quarto, cercado pelos amigos, e logo desmaia. Algum tempo depois, acorda no hospital com sua mãe e Fima ao lado. O amigo confirma que conseguiu capturar o sinal alienígena. O futuro foi corrigido. Nikolai diz que o Cosmeon sumiu, o que significa que nunca mais verá Alice. No futuro, restaurado, Alice, Kira e Werder reencontram Igor em uma cidade renascida. A carta física que Igor recebeu foi enviada pelo próprio Nikolai, avisando sobre os eventos futuros. Na verdade, o Igor que eles viram morrer era apenas um holograma. A famosa árvore com o coração gravado é plantada por Nikolai e seus amigos, e o desenho no tronco é feito por ele como um recado secreto para Alice, um símbolo de amor através do tempo.